Olha só quem está aqui no seu YouTube, no nosso versão Limited, mas não é uma versão Limited hoje, é uma Lariat. E de novo a Maverick, mas dessa vez um pouquinho diferente. Por quê? Porque agora não adianta fazer suspense, porque você já viu no título do vídeo que é uma Maverick híbrida. Mas você está olhando assim e fala, puxa vida, mas o que mudou exatamente além dela ser híbrida? É o que você vai ficar sabendo hoje. Por sorte eu vim com meus óculos escuros, então sol para cada um aqui no nosso glorioso interior de São Paulo, nesse belíssimo campo de golfe aqui, ó, maravilhoso, colocaram a Maverick para a gente conhecer. Aí é o seguinte, primeira coisa moçada, esse carro aqui está chegando agora no mês de maio, só que ele já existia lá fora, portanto, digamos até que uma chegada um pouquinho tardia da Maverick híbrida, acho que ela já podia ter chegado no nosso mercado. De todo modo, essa aqui é uma versão Lariat, porém sem o pacote FX4 que você já viu da Maverick aqui no canal. E aí você percebe, por exemplo, aqui ó, ela perde aqueles ganchos de reboque. Lembra que a FX4 tinha no motor a combustão? Justamente porque esse carro aqui tem um pacote estético mais urbano que você vai acompanhar comigo ao redor do carro. Falando em ao redor do carro, primeiro a gente começa aqui na grade, que não muda tanto assim em relação à Maverick que você já conhece. Os faróis continuam de LED, lembrando que a seta é na lâmpada halógena, não é em LED também. A gente continua, a gente vai falar disso mais, especialmente quando a gente estiver andando com o carro, mas o carro ainda não traz alguns equipamentos que podiam trazer, por exemplo, sensores de estacionamento. Esse carro também não oferece, lembrando que é um carro de mais de 5 metros de comprimento, é um equipamento que poderia estar aqui. Mas o que muda em relação ao FX4 está aqui do lado, na verdade, que é essa roda, que agora tem 18 polegadas e esse acabamento diamantado. Eu particularmente prefiro essa roda, eu acho mais bonita, casa melhor com o carro. Até porque a Maverick tem digamos, um comprimento bom e uma altura um pouco baixa, essa roda aro 18 aqui dá uma presença maior para o carro em relação a 17 que você tem lá na FX4. Aqui o pneu é Michelin, um pneu, uma fornecedora muito boa. Os Primacy 4 na medida, deixa eu ler aqui para não falar besteira, 225/60. Então um pneu largo, um perfil não é tão baixo assim, deu um acabamento legal no carro. Lembrando o seguinte, então aqui a gente tem o nome da versão, a Lariat. Continuamos com esse retrovisor aqui que não é tão grande assim, acho que ele poderia ser maior, especialmente, teria que ser um pouquinho mais comprido para a lateral, um pouquinho mais alto. Mas continuamos com aquele espelhinho mais convexo para indicar ponto cego, mas não temos o alerta de ponto cego, justamente porque ela não tem sensores de estacionamento, né, para indicar se tem a presença de um veículo na lateral. Então, dimensões gerais do carro não mudaram, tá? Depois a gente vai falar do motor com calma, vamos conhecer o carro por fora primeiro. Aqui a gente tem um dos vários acessórios que você pode comprar com a sua Maverick, que é protetor de caçamba, esse extensor da caçamba com iluminação para você transportar cargas maiores, como por exemplo essas bicicletas, na verdade, bem bonitas. E aí é o seguinte, na verdade, esse carro não tem uma capacidade de carga tão grande assim, são 640 quilos, salvo engano. Mas qual que é a pegada aqui da Maverick, especialmente nessa versão híbrida? Como um carro mais urbano, inclusive ela perde aqui o adesivo, né, FX4. Esse carro é tração dianteira, não é tração integral, como a gente tem na 2.0 Turbo. É um carro de uma pegada mais urbana e a ideia é transportar cargas volumosas, não cargas pesadas. Ninguém vai colocar uma tonelada de cimento aqui, não é essa a ideia. É colocar isso, bicicletas, colocar os brinquedos das crianças, colocar sua bagagem, colocar sua moto de repente, tudo isso ela é capaz de fazer, justamente porque essa caçamba é bastante ampla assim no comprimento e também é um pouquinho fácil aqui o acesso, né? Mais baixo em relação ao que você teria numa Ranger, numa picape maior. Certo? Vamos conhecer o carro aqui de lateral, de traseira na verdade. Ela continua aqui, fica até difícil de ver porque a tampa está aberta, mas a placa continua deslocadinha aqui para o canto. Você tem a preparação para o engate, nada muda em relação a essas duas versões. Aqui você tem aquele abridor de latas, né, que ficou famoso com o Bronco também, isso ela não perdeu. Por isso essa versatilidade toda aí muito celebrada da Maverick. Aqui, deixa eu até pegar a chave do carro que está comigo. A chave, aliás, a chave ela não tem partida remota, tá? Mas o carro tem, aliás, depois eu abro ele por dentro, mas eu só ia falar que o tanque tem 58 litros. Não é um tanque tão grande assim, não passa dos 60 litros, como geralmente acontece com caminhonetes maiores a diesel.
Eu ia dizer o seguinte, a chave não tem partida remota, mas o carro tem, pelo aplicativo Ford Pass. Você pode baixar o aplicativo, é um aplicativo gratuito, e aí você tem opções, por exemplo, como a partida remota que não tem na chave. O que ela tem, na verdade, é esse código aqui, né, famoso dos Ford, vem desde a década de 90, isso aí. Taurus já tinha. Você consegue, o que é isso aqui? Muita gente pergunta, na verdade. Você consegue setar uma senha, tá? Você escolhe uma senha de 5 dígitos, de maneira que você consegue trancar o carro, por exemplo, com a chave dentro e fazer sua pescaria, e surfar, e andar de moto, deixa a chave aí dentro, depois você só chega aqui, digita e você consegue abrir o carro sem a chave, né? Você pode trancar a chave lá dentro. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui, abrir o capô então, para a gente conhecer o motor. Lembrando que são 2 toques para abrir, igual de BMW, e aí aqui você não precisa ficar queimando a sua mão procurando travinha nem nada, é só levantar. Mas não temos amortecedorzinho pantográfico, molinha a gás. É na boa e velha valeta, vareta, e não tem, olha só, não tem uma proteçãozinha aqui, hein? Perigoso você queimar o seu dedinho. Fica aí o alerta. Bom, aqui, vamos falar um pouco de motorização. Você já reparou que não tem manta acústica, depois a gente vai falar de nível de ruído desse carro, tá? Fabricado no México, tá? Esse carro vem importado do México, tal como a 2.0. E aqui o motor é um velho conhecido, na verdade, 2.5 de 4 cilindros, ciclo Atkinson, o mesmo conjunto que estava no Fusion, tá? Que você conhece do Fusion. O que é o ciclo Atkinson? É um ciclo um pouquinho diferente do Otto. Ele tem um gerenciamento diferente das válvulas, né? A válvula fica um pouquinho mais aberta e aí a mistura ar-combustível tem um curso maior. É um motor que não favorece tanto assim o torque, né? Um motor 2.5 com menos de 20 kg de torque. Só a combustão, tá? Porque o combinado é 21 kg de torque. Mas justamente isso. Você tem o motor elétrico para compensar essa falta de torque do motor Atkinson. E aí justamente onde dá o punch do carro, que vai para uma potência combinada de 194 cavalos e o torque combinado de 21,5 kg de torque. Então é um desempenho ok, semelhante ao de carros com motor aí turbo convencionais, motores, enfim, 2.0, 1.6 turbo, tem ali na casa dos 20 kg de torque, né? Ou até mesmo motores menores, aí, por exemplo, um 250 TSI da Volkswagen tem 25. Mas qual que é a diferença? Ah, um torque pequeno então, né, 21, mas qual que é a diferença aqui? Como ele é majoritariamente entregue pelo motor elétrico, independe de rotação. Então é aquele torque que está sempre disponível, consegue dar aquela patada de punch inicial, mesmo com o carro, enfim, parado, né, porque independe de rotação. Enfim, bobinas independentes, bloco e cabeçote em alumínio, toda essa parte laranja que você vê, você não coloque o seu dedinho porque diz respeito à parte elétrica de alta tensão. Lembrando o seguinte, a bateria do sistema híbrido, vamos lembrar você do seguinte, esse carro não é o híbrido plug-in, ou seja, você não consegue colocá-lo na tomada como você faz com o Volvo, como você faz com alguns BMW, etc. É uma bateria um tanto quanto pequena, é 1,1 kWh de capacidade e está instalada debaixo, no assoalho ali, debaixo do banco do carona. E aí é o seguinte, com uma bateria um pouco compacta, ele não tem, por exemplo, aquele modo de condução 100% elétrica. Você não consegue setar ali para o carro andar só no elétrico, sei lá, coisa de 20 km, como geralmente acontece com esses carros. Ele é capaz de andar sim só no modo elétrico, em baixas velocidades, mas você não consegue travar ele só no elétrico, né? Ele faz esse gerenciamento automático. Ah, outra coisa, justamente nesse gerenciamento automático, a transmissão é do tipo CVT, não é do tipo conversor de torque. Com essa que tem engrenagens planetárias, então ela faz a variação infinita do mesmo jeito, mas é uma transmissão CVT, depois rodando você vai ver o que muda justamente com o barulho do carro também. Então é isso, o consumo combinado na casa dos 14 km por litro, isso é muito bom. A gente vindo para cá com esse mesmo carro aqui, eu consegui fazer média de 14,8 km por litro, também no circuito misto, um trânsito em São Paulo, depois rodovia aqui, Bandeirantes e tudo mais. Consumo muito bom, né? Eu acho que junto com a Montana 1.2 abastecida na gasolina, devem ser as picapes mais econômicas. Mas na cidade esse carro vai fazer mais de 18 km com litro de gasolina, o que é muito bom, pensando que é um carro de 1.800 kg, inclusive um pouco mais leve que a 2.0 turbo, justamente porque ela tem tração só dianteira, não tem diferencial lá atrás, enfim, é um carro um tiquinho mais leve, cerca de 30, 40 kg mais leve.
Vamos conhecer ele por dentro então? Vamos lá, na mágica da edição a gente vai estar ali dentro agora. Bom, já estou aqui dentro no banco de trás da Maverick híbrida, ajustei o banco para eu dirigir. Lembrando, eu tenho 1,77 m e a Maverick tem cerca de 3,2 m, 3,3 m de entre-eixos, um entre-eixo de mais de 3 metros. Então, entre-eixos bastante amigável para o espaço interno. A movimentação de pés é ok, só que é o seguinte, uma coisa que eu acho da Maverick bem melhor do que a Montana tem um encosto traseiro muito aqui, ó, muito vertical. Eu não gostei muito. Tudo bem que não são concorrentes diretas, tá? Inclusive você talvez deve ter acabado de ouvir o motor, a combustão desligar. O carro tá ligado para dar uma refrescada aqui dentro, porque debaixo do sol você já viu. Só que é o seguinte, você tem um bom espaço para a cabeça aqui, dá quase mais de um palmo aí de espaço para a cabeça, né? Um carro bastante alto. O banco é bastante confortável. Mas uma coisa que incomoda a Maverick, especialmente para quem viaja aqui atrás, é o alto-falante. Fica aqui, ó, na altura da coluna, bem na região do ouvido aqui do passageiro. E aí, meu amigo, dependendo, se o cara gostar de Gustavo Lima e estiver tocando Slipknot, vai ser um sofrimento, porque é bem na orelha do rapaz. O acabamento plástico, né? Você tem, na verdade, um estofamentinho macio aqui para o cotovelo, isso é legal. Mas esse estilão de acabamento da Maverick é bem diferentão, né? Aqui você consegue colocar várias garrafas, vários objetos, tem bolsinha aqui também, tem tomadinha USB e USB-C. E lembrando que a gente continua com aquele porta-malas embaixo aqui do assento, tá? Dessa vez um pouquinho menor, na verdade, porque aqui debaixo está a bateria 12 volts do carro. Como lá o motor é um pouco mais complexo, então a bateria 12 volts veio alocada aqui debaixo. Dentro aqui desse porta-malas debaixo do banco que tem 52 litros. Aqui a gente tem um porta-copos com uma ligeira travinha para a hora que passar na lombada sem pintura não voar o seu capo, o seu cafezinho aqui de cima, e a janelinha que você consegue acionar eletricamente ali da frente. Falando em ali da frente, vamos conhecer lá na frente como é que fica. Bom, aqui na frente agora da Maverick é o seguinte, meus amigos, você nota que não temos mudanças tão substanciais assim em relação à Maverick que você já viu aqui algum tempo atrás, com o motor 2.0 Turbo EcoBoost. O que muda, na verdade, aqui no painel, que no lugar do contagiros, do famoso tacômetro, a gente tem algo semelhante a um medidor de potência, na verdade, que vai indicando ali quantos por cento do poder do powertrain está sendo usado, né? E também você tem ali o relógio, o ponteiro do relógio consegue vir para o outro lado, indicando o carregamento da bateria, que, repito, não é uma bateria tão grande assim, e você não consegue carregá-la por uma fonte externa. É o próprio motor a combustão e também os freios regenerativos que carregam o motor. Outra coisa importante, os modos de condução também mudam em relação a 100% a combustão, a FX4, porque você tira aqui o lama-terra para colocar o modo esportivo e também o modo eco. Você tem as duas têm 5 modos de condução, aqui você tem o eco esportivo, lá tem o lama-terra e aí, se não me engano, substitui o cascalho que lá tem também, e aqui sai o cascalho para dar lugar ao eco e ao sport. Legal isso aí, né? Entra o eco e o sport, Deus o tenha. E aqui também, na verdade, você tem o modo normal, o reboque também, isso é mantido, né, em função inclusive do engate que está lá atrás. Nas demais características, tudo muito igual. A gente segue sem o carregador por indução aqui, que poderia ter. A central multimídia não espelha o wireless, é por cabo aqui. Tem 8 polegadas, mas de novo, né, poderia ser uma central que preenchesse toda essa moldura aqui, isso não acontece. Esse porta-objetos acaba ficando um pouco sem função aqui, porque ele é muito raso e qualquer coisa que você coloque ali invariavelmente vai cair quando você acelerar o carro. Transmissão continua na roldana aqui, o câmbio do tipo CVT, o ar-condicionado dual zone, o acabamento não muda, segue no plástico, o retrovisor não é eletrocrômico, é na linguetinha, e aí você tem aqui quebra-sol com iluminação, porta-óculos, luz de LED e etc. Vamos lá, quadro de instrumentos também com painel digital, e você tem uma função interessante, diferente aqui também, que é um gráfico que vai mostrando exatamente o que o motor está fazendo, se ele está funcionando só no elétrico, só na combustão, agora ligou a combustão, ó, por exemplo.
se ele está no híbrido. Então ele vai te indicando no gráfico, isso é bem interessante para você entender certinho como que o motor está funcionando e você vai se adaptando, na verdade, à sua condução. Ah, eu quero favorecer mais o elétrico, aí você vai se policiando para o carro ficar mais no modo elétrico, esse tipo de coisa. Bom, já falei que tem modos de condução. Aqui você consegue desligar o controle de tração também. Ela tem o auto hold, que é aquela função que segura o carro no anda e para você não ficar segurando no freio. O câmbio aqui na roldana, ar-condicionado dual zone, esse volante que veio do Focus, lembra? Do EcoSport também, as versões mais completas do EcoSport tinham esse volante revestido em couro aqui com essas funções. Não temos piloto automático adaptativo, isso ficou faltando, bem como teto solar também não veio aqui nessa versão, poderia vir, justamente porque o preço é o mesmo, moçada. Tanto a híbrida quanto a combustão custam a mesma coisa. Então esse carro aqui, tendo desempenho um pouco menor, justamente porque não tem os mais de 250 cavalos do 2.0 a combustão, tem cerca de 194, né, na potência combinada. Não tem tração integral, é tração dianteira. Eu acho que a Ford podia ter incrementado um pouquinho mais de equipamentos, coisa que não aconteceu. Então a gente não tem o teto solar, não tem piloto automático adaptativo, não temos alerta de ponto cego, por exemplo, né? Então esse tipo de coisa poderia ter sido incrementado aqui na Maverick híbrida, que são opções que existem no mercado norte-americano, especialmente o teto solar. Bom, dito isso, farol alto tem comutação automática. Até outro dia num vídeo eu falei que não tinha, vocês com razão me corrigiram. O farol alto aqui tem comutação automática, ou seja, ele é capaz de perceber que tem um... Por quê? Porque ela tem a câmera aqui, ela tem a frenagem autônoma de emergência, ela é capaz de frear na iminência de um acidente, mas não é capaz de manter a distância do carro à frente num piloto automático adaptativo, certo? Nem tampouco de atuar no volante para manter o carro na faixa. Isso não está disponível. Coisa que rivais como a Fiat Toro, por exemplo, tem, né? A Toro tem o automático adaptativo e também ela... Não sei se a Toro atua exatamente no volante, mas é que a atuação da Toro é um pouco mais agressiva, né? Aquele ping-pong. Mas, de todo modo, já é uma atuação, coisa que aqui não temos. Bom, acho que estamos apresentados. Eu estou quase ficando sem voz aqui e você deve estar ansioso para conhecer o carro, como ele anda. Então andamos um pouquinho na cidade e na estrada e eu vou vestir o meu cinto de segurança, porque é importante, muito importante, aliás, e aí você vai acompanhar como o carro se desenvolve na cidade, um pouquinho no trânsito em São Paulo e também na rodovia, quando a gente pegou um trechinho mais livre para a gente conversar a respeito. Tá certo? Então se liga aí como é que foi o nosso rolê de Maverick híbrida. Bom, muito bem, na mágica da edição já estamos andando com a Maverick híbrida, depois de você conferi-la por fora e por dentro. Estou aqui agora num trechinho de Marginal Pinheiros, o trânsito está um pouquinho carregado, não muito, mas o que eu reparei é que, pelo menos na 2.0, o motor é bastante suave, assim, é um motor silencioso e tal, ele roda liso. Você vai deixar eu entrar aqui, querido? Vai? Obrigado. E aí, aqui na 2.5, com o nosso ciclo Atkinson, eu achei o motor um pouquinho áspero. Você escuta bastante quando ele entra em funcionamento. Então, para quem já teve a oportunidade de guiar a turbo, aqui na híbrida, acho que a primeira sensação que vai sentir é que o carro fica um pouquinho, sei lá, o ronco meio encorpadão assim quando entra o Atkinson. De toda forma, o câmbio é CVT. E aí eu ia dar uma esticada aqui, mas não deu. Mas ele fica aqui a todo momento, você tem no quadro de instrumentos, que aliás o interior, você viu, é todo igual, né? Não muda quase nada, a não ser aqui por esse relógio no canto esquerdo, que se assemelha muito ao que você tinha no Mille Economy, com as devidas proporções. Mas ele fica alternando entre... Ele não é um contagiros, né? Ele mostra qual a porcentagem de potência você está usando do conjunto como um todo, ou se você está carregando a bateria que tem 1.1 kWh de capacidade. Uma bateria compacta, fica acopladinha sobre o assoalho na região do banco do carona. E bom, e aí é o seguinte, você tem aqui no quadro de instrumento central, que é do mesmo tamanho
FX4, um gráfico que fica te indicando como que está a situação, se você está carregando a bateria, se ela está funcionando no elétrico, se ela está funcionando no híbrido. Então vale lembrar, inclusive, esse carro é o mesmo conjunto que você tinha, que ficou conhecido no Brasil, da Ford, do Fusion, né? Então ela não é híbrida plug-in, ou seja, você não tem modos de condução aqui para, por exemplo, você setar o carro para rodar só no modo elétrico, o que geralmente acontece em híbridos plug-in, caso dos Volvo, caso de BMW também. Você consegue ter embora o alcance não seja tão grande nesse modo, mas é uma opção para você rodar ali, sei lá, coisa de 30, 40 km só no modo elétrico, uma vez que você consegue ali carregar a bateria na tomada dos híbridos plug-in. Agora acho que vai dar uma aliviada aqui. E aí não sei se você ouve aí pela GoPro, mas e aliás, esse barulho é um pouquinho realçado também pelo CVT, justamente porque o comportamento do câmbio não muda exatamente o que você já conhece de outros CVTs, né? Que você não tem aquela sensação de rotação caindo e um carro ganha velocidade. Não, você tem o motor enche e o carro vai embalando e o barulho fica um pouco mais alto. Mas de todo modo, é um carro que nenhuma outra picape, a não ser, sei lá, talvez a Montana, vai fazer médias tão satisfatórias quanto esse carro aqui. Claro, se você pegar bem leve, né? A gente está falando aí de uma média combinada de 14 km por litro no uso combinado. Na estrada um pouco menos, coisa de 13. E na cidade aí sim o carro fica mais econômico, podendo aí beliscar os 16, 17 km por litro. E a Maverick híbrida, embora seja Lariat também, ela perde o pacote FX4. O pacote FX4 acrescenta na 2.0 turbo os features off-road. Então, tração integral, aqui a gente tem tração dianteira, o próprio diferencial central, né? Por isso que o carro aqui, inclusive na híbrida, embora tenha bateria, o carro é um pouquinho mais leve. A FX4 é um pouquinho mais pesada, se não me engano, coisa de 30, 40 quilos mais pesada. E enfim, as demais dimensões do carro não mudaram, né? Então, a não ser a roda ali fora, que tem 18 polegadas ante 17. Aliás, na minha opinião, essa roda é muito mais bonita do que a da FX4, até porque da FX4 é uma roda menor, né, 17 polegadas. Isso aqui é uma roda que dá mais presença no carro, pelo menos na minha opinião, ficou bem mais bonito, bem mais acertado. E um pneu também, esse aqui é mais para uso no asfalto, né? Lá você tem um pneu misto, Scorpion. E é assim, o carro continua bastante prazeroso ao dirigir e tal, desempenho bastante aceitável. Claro, a FX4 2.0 EcoBoost vai andar mais, mas assim, aqui aí a potência combinada, né, 194 cavalos, bastante satisfatória ainda, né? Você ainda tem um carro, o torque, tudo bem, o torque não é tão exuberante assim, 210 Nm combinado também, um torque que você vai ter na Toro Diesel, por exemplo, 35 kg, né? Ou mesmo na 1.3 Flex Turbo, coisa de 270 Nm, 27,5 ali quilos de torque. Mas como a entrega é pelo motor elétrico, né? Quando ela precisa de torque, ela aciona, e inclusive você acaba de perceber que tem alerta de pré-colisão, inclusive com atuação no freio, caso você não atue. Como é um motor elétrico que auxilia nas saídas, embora o torque não seja tão exuberante, como ele é instantâneo, então é aquela patada meio que constante, né? Independe de rotação para entregar o que ela é capaz de entregar. Então até por isso você não sente um carro tão arrastado assim, mesmo com seus 1.700 ou 1.800. Eu vou botar aqui o certinho quanto que é, mas não passa das 2 toneladas não. Não é um carro de todo leve, mas também não é nada de outro planeta. E aí é o seguinte, a direção, a gente está aqui num trecho de marginal, a direção é leve, e também de outros momentos, né, de outras experiências com a Maverick, embora seja um carro, aliás, um carro que ele parece compacto nas fotos e tal, mas ele não é tão pequeno assim não. É um carro de mais de 3 metros de entre-eixos, mais de 5 metros de comprimento,
Mas mesmo assim, tem um diâmetro de giro bacana, você consegue manobrar o carro entre o anda e para. A manobrabilidade é um pouquinho complicada, porque você só tem câmera de ré, você não tem sensor de estacionamento. Então, outros equipamentos que já faziam falta na FX4 ainda fazem falta aqui. No caso dos sensores de estacionamento, inclusive na dianteira, porque esse capozão continua uma grande mesa na sua frente, ele é bem imponente e tal. Na traseira também não temos. E alertas de ponto cego, ainda não, justamente porque o carro não tem sensor de estacionamento. Então, você só tem tal como na FX4, um espelhinho ali, um ponto cego no espelho retrovisor, uma lente um pouquinho mais convexa, semelhante ao de caminhões e picapes maiores, que te ajuda um pouco, mas não é todo motorista que vai se adaptar prontamente, assim. Às vezes você até esquece que ele existe. Se tivesse uma luzinha ali para indicar um ponto cego, por exemplo, aqui nesse momento agora tem um Ford Ka, que ele está completamente invisível na lente normal e ele só aparecia na convexa. Beleza, aí é uma solução, mas o retrovisor também não é tão grande, o retrovisor continua do mesmo tamanho. Se você dirigir a Maverick, você vai perceber isso. Esse retrovisor poderia ser um pouco maior, tanto para cima quanto para os lados, então ele não é tão legal nesse aspecto. Mas a linha de cintura não é tão alta, meu ombro está mais alto do que a linha do vidro aqui do carro, passa essa sensação de visibilidade favorecida por isso, até porque esse carro aqui não tem película, né? Está no aquarião, isso ajuda um pouco também. Mas voltando aqui, falando, a transmissão é uma CVT, diferentemente da 2.0, que é uma ZF de 8 marchas e tudo mais, com conversor de torque. Aqui não, aqui é uma transmissão CVT, diferente, né? Esse conjunto, né? Picape CVT, e aqui a gente tem isso. De todo modo, é uma transmissão toda pensada, né, para esse conjunto híbrido, para favorecer o melhor gerenciamento entre qual o melhor momento de entrar a combustão, o motor elétrico, para fazer essa conversa mais a contento. De todo modo, a gente vai tentar superar aqui o trânsito da capital paulista e daqui a pouquinho eu volto. Depois do intervalo comercial, dos reclames do Plim Plim, a gente volta com algumas impressões da Maverick na estrada, porque até agora não conseguimos passar de 70 km por hora. Tá certo? Então já a gente volta. Bom, muito bem, entramos aqui na rodovia dos Bandeirantes, na qual o limite é 120 km por hora. E aí é o seguinte, outra diferença substancial, portanto, de uma para outra, ó, percebam, 90, eu acelerei a 90, se dobrou, deixar eu chegar a 120. Mas então é isso, como o câmbio é CVT, ele joga a rotação lá em cima, vem um pouquinho de ruído na cabine, o que é aliviado na 2.0, porque o câmbio vai entrando e a rotação vai caindo. Então é um carro ligeiramente mais ruidoso aqui. Mas outra diferença substancial, na verdade, é a tração, né? Aqui a gente tem tração só na dianteira, inclusive o pacote FX4 faz alusão justamente a isso, né? A tração 4x4. Aqui não, aqui a gente tem tração só na dianteira. E aí, bem, logicamente que numa situação mais extrema, a tendência é que esse carro seja um pouco menos plantado, né? Um pouco menos trilho do que a FX4. No entanto, é um carro bastante previsível, um carro de uma plataforma muito robusta, sólida, na verdade, uma construção muito boa. Não é um carro que te prega peças, não, pelo contrário, é um carro bem... A Maverick, de uma maneira geral, né, uma picape um pouco mais baixa, é uma condução muito amigável, né, para quem vem de um SUV, ou de um carro, ou de um sedã, de um Civic, de um Corolla, de um Série 3, que seja, você não vai ter aquela diferença gritante que você tem quando você pula numa Ranger, no S10, que aí sim, ali você realmente tem a sensação de estar dirigindo algo mais próximo de um caminhãozinho mesmo, que aí a suspensão pula mais, uma posição mais elevada. Aqui não, aqui se você vem de um carro tradicional, um SUV e tal, você se sente bem acolhido aqui na Maverick, independente da motorização, porque a posição de dirigir é sempre bem adequada. Uma coisa que eu só acho é que esse banco ele podia descer um pouquinho mais. Ele tem ajustes elétricos, mas eu acho que a
a ancoragem dele mais baixa é muito alta ainda. Pro meu gosto, acho que ele poderia ser um pouquinho mais baixo. Tem aqui ajustes de distância e altura do volante, manualmente, não é elétrico. Lista de equipamentos, são 7 airbags, tudo isso, ar-condicionado dual zone, central multimídia Sync de 8 polegadas que você já está acostumado. Na minha opinião, eles não corrigiram ainda problemas que são esse porta-objetos meio sem sentido. A central podia se estender sobre a moldura e não acontece. O espelhamento não é wireless, é com fio. Então, de uma maneira geral, por quê? Por que isso acontece, na verdade? Porque a gente tem que lembrar que, embora a Maverick chegue por um preço um pouquinho elevado aqui para o Brasil, nos Estados Unidos é o carro de entrada da Ford, né? Não existe mais EcoSport lá para fazer o papel de carro de entrada da marca. Quem faz esse papel lá atualmente é a Maverick, é o Ford mais barato dos Estados Unidos. E aí, quando a gente coloca nesse contexto, nessa perspectiva, é que você entende o plástico ser um pouquinho inferior ao que se esperaria de um carro de 245 mil reais, como é o caso desse aqui, 244, 890, é o mesmo preço, tá? Da 2.0 para híbrida. Inclusive tem um Corsa SS nesse momento atrás, quase que me dando luz alta. Eu vou deixar ele passar porque, enfim, o esportivo de verdade a gente tem que respeitar, né? Deixa eu entrar aqui para a direita. E, enfim, é o mesmo preço. Aí eles estavam explicando, o cliente vai chegar na concessionária Ford e vai escolher qual ele quer. Eles não entendem que é o mesmo consumidor, são consumidores diferentes. Inclusive, eu acho que esse carro aqui vai até atrair um pouco para o line-up da Ford os clientes que estavam um pouco carentes aí. Claro, não que o Fusion híbrido, meu Deus do céu, estão se formando filas na porta de São Bernardo do Campo pedindo a volta do Fusion híbrido, não. Mas o meu ponto é a questão da eletrificação, né? Essa questão mais economia de combustível, vanguarda. Daqui a pouco tá chegando o Mustang Mach-E, então já é um carro a mais para Ford falar, opa, temos um carro eletrificado também à venda. Então, para chamar consumidores de outras marcas que de repente podem estar olhando para um Compass híbrido, podem estar olhando de repente para um Volvo XC60, por exemplo. Claro, um carro mais caro, tá, mas carros que têm essa proposta de eletrificação, né? Que está muito bem representado atualmente, por exemplo, pelo Civic, que é um carro que custa também nessa faixa de preço. E aí, se o cara está pensando em comprar um carro híbrido nessa faixa de preço, obviamente ele vai chegar em um momento que ele vai cogitar o Civic, ele vai cogitar agora a Maverick, pode cogitar também um valor um pouco mais acima, um BMW Série 3. Então, assim, são cartas que estão na mesa. E aí, quando o cara chega para pagar esse valor na Maverick, eu acho que é aí que pega um pouco. Eu acho que o carro poderia vir com equipamentos que fazem falta. Questão do teto solar, questão dos alertas de ponto cego. Para esse consumidor que está mais acostumado nesse ambiente SUV, um teto solar faz falta. Essas babás da condução que efetivamente ajudam a você não macular um para-choque, não derrubar uma moto na hora de estacionar. Isso faz diferença e agrega também ao produto, né? Agrega valor a esse cara que vai investir R$250 mil num carro. Então, eu acho que esses pequenos detalhes, tanto para híbrida quanto para combustão, que acabam penalizando um produto que é muito competente, um produto automóvel muito competente, uma plataforma muito boa, um conjunto mecânico, seja o 2.0, seja esse aqui 2.5 aspirado mais motor elétrico, também um motor bastante competente. Agora aqui, eu não estou abusando do carro, é um carro silencioso, você escuta, claro, um pouquinho de ruído aerodinâmico porque é uma picape, a aerodinâmica não é tão legal assim, mas é um carro ok, é um carro que não te irrita, né? A não ser nesses pontinhos, por exemplo, ficar um pouco mais atento aqui no retrovisor, que é um retrovisor que às vezes te engana um pouquinho, porque ele é pequeno, mas é um carro bastante agradável para você dirigir. O volante tem revestimento em couro, aqui você tem um apoio de braço também revestido, o banco bonito também em couro, e cores externas são 10 opções, e bastante itens de personalização, né, na caçamba e tal. Lembrando, a capacidade de carga aqui é de 610 kg, portanto inferior ao de uma
motor diesel, que passa das 1000 toneladas justamente por ser diesel, mas o cliente desse carro está mais preocupado em carregar volume do que peso, né? Cargas mais volumosas, então uma moto, uma bicicleta, tralhas para um dia na praia, prancha, etc. E não necessariamente sacos de cimento, sacos de adubo para sua fazenda. Isso aí ele vai fazer com a Ranger, ele vai fazer com a F-150, certo? Então, as conclusões é essa. É um carro bastante interessante para quem pensava em ter uma Maverick e olhava para 2.0 e via que o consumo, que aliás não é tão exacerbado assim, mas é um consumo um pouquinho puxado, ainda mais por ser a gasolina, né? Lembrando, esse carro também é a gasolina, mas agora vai ter digamos, um motivador a mais para optar por esse carro, que é justamente a economia de combustível, além de toda essa versatilidade, né? Um carro bastante robusto, uma capacidade de imersão legal, 41 centímetros, um vão livre bastante adequado também, embora ela tenha um para-choque, um lipzinho aerodinâmico que raspa com alguma facilidade. Mas enfim, é o que eu estou dizendo. Concluindo, porque eu acho que você já está começando a querer ir fazer outra coisa no seu dispositivo móvel. É um carro bastante interessante, muito gostoso de guiar, mas que eu acho que para híbrida, como eles não trouxeram equipamentos a mais, caso do teto solar, caso do piloto automático adaptativo, os próprios sensores de ponto cego, eu acho que eles podiam ter aliviado um pouquinho o preço, justamente pelo carro não ser tração integral, pelo carro não ter o desempenho tão avassalador como tem a 2.0. Eu acho que o carro poderia ter vindo custando um pouquinho menos e não exatamente o mesmo preço da 2.0. E, no entanto, não foi isso que a Ford fez. A Ford colocou o mesmo preço para as duas. Então, eu acho que se hoje a Maverick vende coisa ali, sei lá, de 30, 40, 70 carros por mês, provável que agora vai vender 90, talvez beliscando 100. Acho que não foi dessa vez ainda que a Maverick vai emplacar aí posições mais elevadas no ranking de vendas. Mas, logicamente, para quem procura um carro de nicho, um carro para mostrar pra galera como é diferente, que saiu da moda, né? Peguei um carro diferente. Qual que você pegou? A Maverick híbrida. Pô, o cara acertou na mosca. Então, nesse aspecto, para quem busca um carro diferentão, tanto a híbrida quanto a gasolina, a combustão, servem muito bem. No entanto, acho que a conclusão desse vídeo é essa. Acho que o carro poderia custar um pouquinho menos, ou, como ela tem essa pegada mais urbana, custar um pouquinho mais, mas trazer mais equipamentos que agreguem status ao veículo, como acho que você já ouviu eu falar algumas vezes, teto solar, por exemplo. Tá certo? Então, deixa aí nos comentários o que você achou da Maverick híbrida, se você optaria por ela ou por outra, por uma Ranger Black, por exemplo, que é diesel 2.2, cabine dupla. Tudo bem que a Ranger está mudando agora, né? Já chega a nova geração, não sabemos se ela manterá esse line-up vasto de versões da atual geração, com Storm, com Black, enfim. Mas, de todo modo, é uma opção interessante para quem quer um carro com caçamba e que não te faça abastecer a cada 300 km. A autonomia aqui você pode rodar cerca aí de 800 km com um tanque de combustível, que nem é um tanque tão volumoso assim, não passa de 60 litros. É um tanque ok, nada muito exagerado. Tá certo? Então, acho que é isso. Acho que podia custar um pouquinho menos. De todo modo, o carro continua bastante competente, bastante gostoso de dirigir. E acho que seria se eu tivesse que escolher entre uma FX4 e uma híbrida, eu tenderia a escolher a híbrida, porque eu acho essa roda mais bonita, porque eu acho que faz mais sentido no meu dia a dia, que não pego tanto estrada de terra assim, não enfiaria o carro em condições tão adversas, mas, enfim, eu acho que podia custar um pouquinho menos, tá certo? Então é isso, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, deixe seu like, seu comentário, e nos vemos num próximo vídeo, lançamento, avaliação, a gente se vê. Forte abraço e cuidem-se bem. Abraço.